E aí, amigos do Derby FC, estamos aqui mais uma vez, segunda-feira, vamos falar de Brasileirão, né? Tivemos alguns resultados importantes aí. Não mudou muita coisa, mas tivemos alguns resultados importantes aí. E aí, Marcos, como é que vai? E aí, tudo tranquilo, João? Eu acho que, só para já pra adiantar, acho que uma rodada, Anulada, a menos, né? mas isso é muito bom pro Palmeiras, Não, né? Uma sim, com rodada a certeza. menos é maravilhoso pro Palmeiras. Tivemos no sábado, né? Deixa eu ver as partidas que tivemos no sábado aqui, além da do Palmeiras. No sábado nós tivemos Goiás e Atlético Goianiense, clássico, né? Goiás ganhou 2-1. Curitiba e Avaí. Curitiba ganhou de 1-0, né? Saiu da. Aliás, ia sair da zona de rebaixamento, mas aí o Cuiabá empatou ontem, né? Com o São Paulo. Então o Curitiba continua na zona de rebaixamento, mas pelo menos agora é o primeiro na zona, né? E tivemos também Ceará 0, Atlético Paranaense 0. Opa, eu tô olhando errado aqui, cara. Então, é isso que eu ia dizer, eu disse, É, e, clássico de novo. e eu tava Achei que olhando aqui, eu digo, oxe, o Ceará jogou contra o Flamengo, que. Vamos lá. eu fiquei, Recapitulando. Juventude. Esquece tudo que eu falei aí. Juventude 1, Avaí 1. Atlético Paranaense 1, Fluminense 0. Atlético Paranaense que jogou com um time mesclado, né? E mesmo assim teve um resultado importante ganhando acho do que foi o Fluminense em time casa. que se deu bem nessa rodada foi o Atlético Paranaense, né? Atlético Distanciou Paranaense um e pouquinho do Atlético Palmeiras, Mineiro, né? né? Atlético Paranaense e Atlético Mineiro que conseguiram se aproveitar dos empates, né? Porque só teve empate essa rodada. Exato. Aí tivemos também no sábado América Mineiro 2, Curitiba 0, né? Colocando o Curitiba na zona de rebaixamento. E tivemos Bragantino 2, Palmeiras 2, resultado que, naquele momento, quando terminou o jogo, parecia que tipo, poderia dar um começo de uma Sanguínea, né? reviravolta no Campeonato Brasileiro, mas que depois Mas se mostrou eu ainda assisti um enfim. pouquinho desse jogo, não assisti todo, eu acho que com certeza você deve ter assistido. Eu pensei, por exemplo, eu vi o Bragantino jogando com o Corinthians, né? Segunda-feira, né? Essa a que passou, né? Eu percebo o time do Bragantino muito instável, né? Tipo, o time que saiu ganhando de 2-0 do Palmeiras, né? Tudo pra ganhar o jogo, né? E aí, do nada, parece que o time se desestabiliza em campo, sei lá, é Não, mas então, complicado, vamos lá. coitado. O primeiro tempo o Palmeiras não jogou bem. Mas dizer que o Bragantino ofereceu perigos foram dois gols nas únicas duas chances que o Bragantino teve. Uma que foi num cruzamento na área, que a bola resvalou e sobrou pro cara só botar pra dentro. E o outro que, na minha opinião, foi uma falha de Everton, que ele na hora que ele foi recuando de costa pro gol, ele não ficou muito centralizado. Então ele tomou um gol num chute fraco de Arthur de fora da grande área. Então, tipo, foram as duas chances que o Bragantino teve que é só pra aproveitar. O Palmeiras também teve chance no primeiro tempo. Então, tipo, tirando o gol, né, que foi uma falha grotesca do goleiro do Bragantino. Mas o Palmeiras também teve chance no primeiro tempo. E aí o Palmeiras voltou pro segundo tempo com modificações, né, com jogadores titulares entrando. E daí pra frente só deu o Palmeiras. Dava até pro Palmeiras ter ganho o jogo de virada. Dava, isso daí foi notório. Eu até comentei, né? Eu tava assistindo com meu pai, aí meu pai disse assim, antes do meu pai, o Palmeiras vai virar esse jogo ainda. Porque o volume de jogo tava bem alto e o Bragantino parecia que não se achava em campo, né? Eu não assisti o primeiro tempo, eu assisti o segundo. Parecia que o Bragantino não tinha liga, né? Mas não Então, mudou muito do primeiro tempo. Foi tipo, uma chance aqui, outra acolá, mais em bobeira do Palmeiras do que numa jogada boa do Bragantino. A jogada do gol do Arthur, que você pode pensar assim, Arthur saiu com a bola em disputa. Não, foi um toque do jogador do do Danilo, Palmeiras se eu não me engano. Do Danilo que errado. resvalou a bola nele e sobrou para Arthur correr para frente e chutar. Então. E o primeiro lance também foi uma bola desviada por um jogador do Palmeiras. Então, tipo, foram dois gols que de bobeira e Eu na acho que chance que assim, né? teve. Foi ruim pro Palmeiras, que pelo que o Bragantino jogou, né? Pelo que você disse de primeiro tempo, pelo que eu vi do segundo tempo, o Palmeiras era pra ter ganhado o jogo, né? Mesmo com os jogadores poupando, né? Assim, Isso, poupando e exatamente. tal. Porque o Palmeiras deveria ter O ganhado, né? Palmeiras não ofereceu muitos perigos no primeiro tempo, mas também não sofreu muitos perigos, entendeu? Foram dois gols achados. Aí no segundo tempo o Palmeiras amassou, né? O Bragantino botou o Bragantino. Eu acho que o gol no finalzinho foi muito importante para o resultado, porque deixou o Palmeiras mais tranquilo para ir atrás, né? Só precisava de mais um gol para empatar. Se Com tivesse certeza, virado né? 2-0, talvez o Bragantino tivesse ganho o jogo. É, Aí no domingo nós tivemos Flamengo e Ceará 1-1, com polêmica aí, os dois jogadores que fizeram o gol foram expulsos, né? Mas a gente volta já para esse jogo. Tivemos também Corinthians 2, Internacional 2, que
As duas equipes perderam a oportunidade de se aproximar do Palmeiras, né? De virar vice-líder e se aproximar do Palmeiras. Eu até acho que o Corinthians merecia ter perdido esse jogo, sendo bem sincero. Eu não Mas era pra ter acompanhei. perdido. Diga aí como. Foi o seguinte, né? O Corinthians levou um gol com menos de 1 minuto de jogo. Parece que tá virando rotina agora. O Corinthians leva gol no início do jogo. Contra o Fluminense levou 2, né? Um no primeiro tempo e outro no segundo. E levou contra o Internacional antes de 1 minuto, 40 O time e poucos tá segundos. entrando apagado em campo, né? Gol do Internacional. Mas aí, aparentemente, o Corinthians não se abalou. E realmente, eles foi lá, empatou o jogo, virou o jogo no primeiro tempo. Ok. Aí começou a zica, né? Renato Augusto já não começou o jogo, né? Machucado, sentiu, andou, aí decidiram preservar ele, né? Para os jogos da Copa do Brasil, que é o mais importante, né? Teoricamente, pro resto da temporada. Aí não jogou com ele, aí o time já sentiu. Aí Fagner saiu no intervalo machucado. Aí entrou o reserva. Aí o reserva, lá o português, saiu machucado. Com 15 minutos de jogo, menos de 15 minutos saiu machucado também. E pronto, acabou o time. O time parecia que não sabia mais jogar bola. Aí do Queiroz no jogo que estava suspenso. O Internacional fez as substituições e só dava Inter. Empatou e deveria ter virado o jogo. Porque o Corinthians sentiu muito as faltas e não tem banco para suprir, entendeu? Na lateral jogou com o terceiro reserva, que é improvisado o zagueiro. Então, assim, se fosse dizer um resultado justo, o Inter era para ter ganhado o jogo. Foi até bom esse empate pro Corinthians, pelo jogo. Tivemos também Fortaleza 1, Botafogo 3, Botafogo quebrando uma série de 5 jogos. 5 ou foi 6 jogos de vitória do Fortaleza, né? É uma surpresa, né? Porque eu imaginava que o Fortaleza ia espancar o Botafogo. O Atlético Mineiro, Fortaleza que perdeu o pênalti, né? Perdeu o pênalti e no rebote o goleiro pegou de novo. Foi. Atlético Mineiro ganhou fora do Atlético Goianiense 2-0 e Cuiabá e São Paulo foi 1-1, um jogo cheio de polêmica, provocação. Daverson fazendo gol de pênalti, São Paulo empatando com um gol que parecia um gol de mão, mas pegou nas costas, enfim. Ainda teve um expulso do São Paulo, né? O São Paulo que empatou já com 1 a menos. Isso, o São Paulo empatou com 1 a menos, né? Tava com 1 a menos quando empatou o jogo. E às 11 horas tivemos o jogo que depois do jogo do Palmeiras era o mais importante da rodada e que eu conheço muita gente que já estava cantando vitória aí, né? Como sempre. Que foi Flamengo e Ceará. Eu já imaginava que ia ter um clima terrível hoje, segunda-feira, né? Ia ter um clima de tipo assim. Já virou o campeonato, né? Já foi Flamengo campeão, entendeu? Porque, como eu disse já pra você várias vezes, né? Eu mesmo que o Corinthians tivesse ganhado ontem, eu não considero o Corinthians com chance de título, entendeu? O Corinthians é um time ali pra ficar entre os 5, 6 primeiros. Já o Flamengo não. O Flamengo, com o time reserva dele, ele tem a obrigação de ganhar do Ceará. Me desculpe, o torcedor do Flamengo pode até não concordar. Mas o próprio torcedor do Flamengo sabia disso. O Flamengo era pra ter metido uma porrada no Ceará. Nada contra o Ceará, mas jogando em casa, né? Vamos ser sinceros, jogando em casa. O time reserva do Flamengo bate de frente com qualquer time aqui do Brasil, hoje, atualmente. Exato. Então foi a maior decepção da rodada, entendeu? Porque o time reserva do Flamengo é muito forte e empatou, né? E aquelas coisas, né? Gabigol entrando em polêmica, né? Jô, praticamente um ex-jogador de futebol, né? Fazendo gol no Flamengo, né? Tipo, chega a ser até incrível, né? Então... Jô fez o gol, foi expulso porque xingou o árbitro. Por mais que, tipo, a reclamação foi com razão, mas foi uma reclamação mal feita, assintosa, né? Demais. Mas, tipo, realmente tinha sido mão do jogador, como é o nome dele? Vidal. E que eu não sei como é que o juiz não viu aquilo estando a 5 metros do lance, porque foi absurdo quando ele abriu o braço. Mas, enfim, Jô foi expulso justamente, porque não pode, aquele tipo de atitude não pode ter. E Gabigol, piti, né? Gabigol deu piti ali, eu não entendi. Ele sofreu uma falta no meio de campo, em vez dele cobrar normalmente, saiu empurrando o cara, chutando a bola em cima do juiz. O juiz a meio metro dele. Já tinha amarelo. Atrapalha até a reação do Flamengo, né? Porque beleza, podia ser que o Flamengo virasse. Isso, o último lance do jogo, um dos últimos lances do jogo, e o cara vai e é expulso, aí acaba, né? O juiz... Pronto, quando acontece isso, geralmente, o juiz vai lá, pô, beleza, vai acabar o jogo. Entendeu? Tipo assim, vai lá... Se o cara tinha 1 minuto, fica 20 segundos de sobra só. Então, eu acho que ele foi bem infantil. E aí o Flamengo perdeu uma oportunidade incrível de diminuir a distância, né? Que agora continua nos 7 pontos. Ou seja, nós tivemos aqui, o Palmeiras pegou uma sequência de 4 jogos decisivos, que foi Corinthians, Flamengo, Fluminense e o Bragantino, que era um jogo difícil jogar com o Bragantino lá fora. E foi muito bem, né? Se o Palmeiras for analisar, foi bem, né? Porque o Palmeiras não perdeu.
Não, teve uma vitória e 3 empates, só que a questão não é nem só isso. A questão é que antes de jogar Os com o outros. Corinthians, o Palmeiras tinha 6 pontos de diferença para o segundo lugar, que era o Corinthians. E hoje o Palmeiras tem 7 pontos de diferença para o segundo lugar, que é o Flamengo. Então você pode imaginar, não, mas o Flamengo diminuiu a distância em 2 pontos, né? No final das contas foi 2 pontos de diferença aqui. Era 9 para o Flamengo. Sim, mas o Palmeiras tem 7 para o vice-líder. Então, tipo, o Palmeiras não perdeu distância para o vice-líder. Pra mim, continua também. Pra mim, assim, na minha opinião, assim, que não sou nem flamenguista, nem palmeirense, o Palmeiras, assim, ele só perde o título, vamos ser bem sinceros, né? Como eu disse a vocês, Para ele mesmo. pra ele mesmo, e só poderia ter alguma mudança se o Palmeiras tivesse perdido, sei lá, uns 2 ou 3 jogos dessa maratona de jogos. Como não perdeu, o Palmeiras não perdeu, o Palmeiras continuou somando pontos. Se essa diferença tivesse vindo para 6, o Palmeiras ainda era extremamente favorito pro título, entendeu? Porque são confrontos difíceis, né? E o Palmeiras joga Libertadores agora, né? E pronto, basicamente tá bem tranquilo. Acho que o torcedor do Palmeiras tem que ficar bem de boas, que o Brasileirão tá bem encaminhado. Só uma tragédia. Ixi, zicou. Não, que é isso, não tô falando aqui sem clubismo nenhum, aqui é só pelos números mesmo, não tem zica não. Na próxima rodada, né, que começa já nessa quarta... Ainda temos um jogo para fechar essa rodada, que é Santos e Goiás, que jogam hoje. E aí na quarta-feira já teremos a abertura da próxima rodada com um jogo único, que vai ser Atlético Mineiro e Bragantino, né? E aí temos sábado Internacional e Cuiabá, Ceará e Santos, Fluminense e Fortaleza e Palmeiras e Juventude. Aí já pegando um adversário mais fraco, né? Que não deixa de ser mais fraco. Tranquilamente, assim, em casa. aí provavelmente o Palmeiras deve ganhar mesmo com o time reserva se colocar, né? Que o Juventude, vamos ser sinceros, né? Talvez seja o time mais fraco do campeonato. Talvez não, é o time mais fraco do campeonato. No domingo, Avaí, Atlético Paranaense, Botafogo e América Mineiro, clássico São Paulo e Corinthians, né? Que é de suma importância para as duas equipes. O Rogério Ceni está bem pressionado, talvez. Se o São Paulo perde, eu acho que o Rogério Ceni cai, eu acho. Se o São Paulo perde. Mas eu acho difícil o Corinthians ganhar também, o Corinthians tá todo machucado de desfalque. Isso tem uma semana aí para se preparar ainda. Não, se Renato Augusto voltar, existe um mundo. Agora, pelo amor de Deus, a gente vai passar o ano todinho falando que o Corinthians joga desfalcado todo jogo. Não tem condições, não. Isso aí é chororô de corintiano, mesmo. Chororô. Só contratou idoso. Fica contratando esses caras de casa de saúde aí, de terceira idade, é foda. Nunca jogou completo, né? Aí tem Coritiba e Atlético Goianiense também, e Goiás e Flamengo. Goiás vem de 2 vitórias seguidas, né? E pega o Santos hoje, então, tipo, é um jogo assim, casa, se for analisar, é um jogo bem mais difícil do que contra o Ceará, Palmeiras, né? Não, e do que, exatamente, porque é fora de casa. E também do que Palmeiras, do que o adversário do Palmeiras, que é o Juventude, né? Assim, né? Só uma tragédia pro Palmeiras perder pro Juventude, né? Porque, meu Deus, é o time mais fraco no campeonato, né? Aí na rodada seguinte, só pra estabelecer esses 2 líderes aí, o Palmeiras recebe o Santos, né? Clássico. E o Flamengo recebe o Fluminense, clássico também. Então na rodada seguinte tem 2 pedreiras aí, né? Eu acho o Fluminense mais difícil pro Flamengo do que o Santos pro Palmeiras. Mas o Santos vem até numa crescentezinha aí. Se o Santos ganhar hoje, ele fica mais ou menos no campeonato, né? Vai 37 pontos, né? Fica ali, né? Oitavo lugar. Fica ali, né? Perto do Atlético Mineiro. É isso. Mais alguma coisa aí pra acrescentar? Não, acho que só isso mesmo. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Quem puder, curte, compartilha, se inscreve no canal pra dar aquela força. E valeu! Valeu, pessoal!